Meus queridos, como vão vocês? Há quase 60 anos, agora no início de junho, nós teremos o aniversário de 60 anos de o Ringo tendo que tirar suas amígdalas e a entrada de um novo Beatle na história dos Beatles, né? A história do Jimmy Nicol. Vou contar brevemente a história dele para quem já não a conhece. Meu nome é João Moura, você que é Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que que foi que aconteceu? O que que foi que aconteceu que numa sessão de fotos que eles estavam tendo ali em maio de 1964, de maio para junho de 1964, logo depois das gravações do filme e do álbum A Hot Day's Night, né? O Ringo, ele estava meio com febre, mas estava ali forte. Eu disse, não, vamos tirar essas fotos aí, vamos fazer tudo direitinho. Meus queridos, o Ringo estava com uma febre e ele se sentiu meio tonto e o homem desmaiou. Nisso que ele desmaia, ele cai no chão, bate com o nariz e quebra o chão do estúdio. Não estou zoando. O Ringo vai se, né? Ele toca o febrão, aí todo mundo vai acudir o Ringo, meu Deus do céu, o que que é isso e tal, aí corre, põe o Ringo no carro, corre com ele pro hospital, e o médico fala, calma, calma, calma. São as amígdalas do nosso menino, né? O Ringão ali, ele vai ter que fazer uma operação, né? Porque tá tudo inflamado e tudo mais, era uma coisa meio recorrente que ele estava reclamando. E o Brian Epstein falou pro George Martin, mas não pode, não pode, como é que nós vamos fazer? Eles vão sair em turnê agora, no início de junho, né? E uma turnê mundial, uma turnê que começaria na Dinamarca, passaria pela Holanda, depois eles pegariam um longo voo até Hong Kong, meus queridos. Depois Austrália e Nova Zelândia. Depois eles teriam que voltar, né? E aí teria ali, né, a premiere do A Hard Day's Night e a turnê americana que é pegar ali agosto, setembro, essa é uma loucura, né? Então não tem como é que nós vamos fazer? E se cancelar, vai ter problema. Então, eles reuniram os Beatles, falaram o seguinte: ó, o Ringo vai ter, né? Isso aí não tem nem como. Ele vai ter que fazer essa operação e tudo mais, vai ter um período de convalescença e ele não vai ficar bom a tempo para poder fazer os shows aqui na Dinamarca, na Holanda, Hong Kong. Quem sabe lá, né, cara, se o Ringão vai poder chegar na Austrália, né? Aí a primeira coisa que o George Harrison falou foi: tudo, então vamos cancelar, né? Aí o John e o Paul ficaram tipo assim, não, mas, como é que nós vamos fazer, né? Eu falei assim, não, nós vamos arrumar o baterista substituto. Aí o George Harrison falou que de jeito nenhum. Eu falei, de jeito nenhum. Se o Ringo não vai, eu também não vou. Né? Aí custou um pouco ali o George Martin e o Brian Epstein tiveram que convencer o George. Falou, George, né? Você imagina que, né? A gente não quer deixar você com raiva, puto, nem você, nem o Ringo, né? E tal. Mas são muitas pessoas, milhares de pessoas já compraram os ingressos, estão esperando. A gente não pode fazer isso. A gente está falando aqui de 4, 5 países, né? Que seria Dinamarca, Holanda, né? Seria lá em Hong Kong, né? E teria também a Austrália e a Nova Zelândia. Então, porra, a gente não pode fazer isso e tal. Aí convenceram o Joe. E outra coisa, é muito dinheiro envolvido, né? Isso poderia queimar o filme, porque os Beatles em 64, meus queridos, eles eram grandes, mas eles ainda não eram uma lenda absurda, né, cara? Isso aí foi construído em 65, em 66, aquela coisa toda. Então, tipo assim, eles não sabiam muito bem quanto que ia durar, né? O A Hades, né, do filme ainda não havia sido mostrado no mundo. E o único sinal de que eles eram monstros sagrados foi a aparição deles no Ed Sullivan, né? Em fevereiro desse mesmo ano, né? E há milhões e milhões de cópias vendidas. Então o George enfiou a viola no saco, falou, tudo bem, quem que nós vamos pegar, né? E aí, George Martin lembrou de um baterista de estúdio que quem descobriu esse baterista e levou ele para poder fazer sessões foi o Larry Parnes. O mesmo Larry Parnes que lá atrás na história, junto com o Alan Williams, né, cara, ele fez lá, deixou os Beatles lá fazer um teste lá para poder fazer uma turnê lá na Escócia, aquela coisa lá com Johnny Gentle, né? E aí a intenção era o Billy Fury, né? Mas eles acabaram ficando com o Johnny Gentle, né? E o Larry Parnes também ajudou de alguma forma, né? Ao que os Beatles fossem para Hamburgo ali em 1960, né? Então ele integrou algumas bandas, entre elas até o George Flame. E vamos fazer um teste, chama ele lá, né, cara? Então bateram o telefone para ele. E ele estava em casa, e ele falou que naquela semana ele tinha trabalhado em estúdio com algumas outras bandas, e ele estava para baixo pra caramba, ele estava muito para baixo, de repente o telefone tocou,
e era por parte dos Beatles, falou assim, "Ó, a gente tem uma reunião, né, que a gente quer ver se você consegue aqui tocar alguma música dos Beatles. Não falou de cara o que que era, não, né? Mas traz seu passaporte. Você tem passaporte, menino? Tem. Traz seu passaporte, já traz uma mala mais ou menos arrumada, tu vai ter que viajar com a gente. Aí ele ficou louco, né? Porque ele achou que fosse uma sessão no estúdio, né? Ele falou, ótimo, vambora, né? Então, quando ele chega lá, ele chega em Abbey Road, né? Estava o John, Paul, o George Martin, o Brian Epstein. E aí eles falaram o seguinte, falaram, ó, a bateria do Ringo tá ali atrás. Vamos ver se você consegue tocar esse set list aqui com eles. Ele vai para já, né? Então ele foi do estilo dele, claro, diferente do Ringo, né? E ali ele tocou as músicas, lógico que a Wanna Be Your Man não seria necessário, né? Então era um set list de 11 músicas que baixou para 10, né? E aí ele tocou e tal, os meninos, tá de boas, tá legal, vai rolar, ele vai viajar com a gente, ótimo, né? E o Ringo indo pro hospital, puto, né? Falei, pô, merda, né? Eles vão colocar um cara no meu lugar, né? Eu lembro que eu já entrei no lugar do outro, tal, do Pete Best. Na minha primeira sessão de gravação já tava um outro cara lá, né? E agora eu fico doente, primeira oportunidade eles vão e arrumam outro cara para o meu lugar. Porra, é foda, né, cara? Mas enfim. Ele viajaria com o kit de bateria do Ringo. E como ele não era tão grande quanto o John Paul e o George em relação à altura, né? Eles falaram assim: não, você vai usar os ternos do Ringo. Tal. Deixou o Ringo mais puto ainda, porque não daria tempo de no alfaiate fazer um terno novo para ele, né? Então, vamos embora, meu querido. E aí ele foi para a primeira parte, foi na Dinamarca e tal. Aí eles tocaram lá, todo mundo esperando, foi aquela farra toda, né? E depois de lá, passou uns apertos, porque segundo Paul McCartney, quando o Jimmy sentou lá atrás na bateria, eles não precisavam mais, agora já em junho de 1964, os meninos precisavam nem olhar um para o outro para saber quando é que tinha que começar a música, né? Músicas como She Loves You, por exemplo, que tinha uma introdução do Ringo, turum, turum, né? O Jimmy Nicol esquecia porque ele ficava o tempo todo olhando para a mulherada que estava sentada na primeira fileira. O povo falava que ele, ô, velho, acorda, porra, deixa as mulheres para depois, né? E tal, ele, pá, 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 e eles começavam tocando, então foi divertido, ele foi melhorando. Ele tocou em 8 concertos com os Beatles, né? Então ele foi melhorando ao longo do tempo, né? Quando eles chegam na Holanda, eles são ovacionados e tal, e é engraçado, que é uma coisa muito peculiar, né? Que é até a coisa, eu acho que a mais importante desse vídeo de hoje, né? É o que que é a fama, né, meus queridos? O cara, ele era uma pessoa, eu não vou falar um Zé ninguém, mas ele é uma pessoa normal, como eu, como qualquer pessoa, uma pessoa normal. Aí, de repente, eles falam: não, agora você é um Beatle, tá? Ah, tá. E aí, aquela mulherada em cima, né? Gente gritando, querendo arrancar sua roupa, arrancar seu cabelo e tudo mais. Devia ser, foi, porque foi de uma hora para outra. Né? Que se ele tivesse chegado sozinho na Dinamarca ou na Holanda, ninguém ia ligar para ele. Tanto é que eles pentearam o cabelo dele para frente, que ele tinha uma franjinha que era igual a minha. Sacanagem. Ele tinha uma franjinha aqui assim, ó. Né? Deu uma penteadinha ali pra ele ali e tal, porque ele não tinha um corte de cabelo Beatle ainda, né? Ainda não era de praxe que todos os músicos ali, porque logo depois de 64, todo mundo tinha cabelo de cuia, né, meus caros? Era raro você ver alguém com cabelo penteado pra trás, igual o Elvis, alguma coisa assim. Tô falando da molecada nova ali que apareceu, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Então, é, depois de um show lá e tal, eles foram para aquele distrito da Luz Vermelha, lá em Amsterdã, né? Da Luz Vermelha, não. Eles chamam de Red District, a Luz Vermelha aqui ficou aqui para casa da dona Jacutinga, né, cara? Né, os puteiros aqui no Brasil, né? Ia na casa das damas, na casa das Kenga, né? Então aí o que aconteceu? Ele foi para lá junto com o John Lennon, né, meus caros? E aí disse que passaram a noite lá e ele falou que foi uma loucura, que ele falou assim, porra, eu tentei acompanhar o John, porque o John, ele derrubava uma garota, derrubava uma garrafa de uísque, numa facilidade que ele falou assim, eu achava que dava para eu acompanhar, mas na verdade não dava para acompanhar nenhum Beatle, todos eles bebiam muito, e todos eles, né, na hora que tinha o pega para capar com alguma group, alguma moça lá e tal. Só que aí ele foi pra zona mesmo, né, e tal. Eu já estive nesse lugar uma vez, eu me lembro que em Amsterdã, né, no Red District. É um local bastante peculiar, porque você está passando, esses são os becos, né, e tal, e você vai passando, de repente você está olhando para uma loja, ela está lá, ó, piroca de plástico, boneca inflável, você falou, diabo, o que que houve? Eu estava vendo CD ali, de repente tem esse negócio, só que é cheio, né, cara? Aí eu me lembro que uma vez eu cheguei no final de uma rua, assim, tinha uma casa branca bonita, aí tava um aglomerado de pessoas.
todo mundo ali em frente da casa, né? Eu falei, cara, que é isso? E eu tava com a minha esposa, porra. Aí eu falei, vamos ver, minha esposa, vamos. Ela chega lá, tinha uma mulher, mas ela era gorda, ela era enorme. Ela sentada num banquinho em frente ao espelho, no segundo andar, sobre uma varanda, e ela penteando seus longos cabelos, né, cara? Eu falei, porra, e dava pra ver que ela tava nua, né, cara, e tal. E aí eu falei, por que que tá todo mundo esperando pra ver uma moça tadinha, né? Ela gorda lá, tal. Aí quando passava um pouquinho, o pessoal começava a bater. Aí ela passava um tempinho, ela dava uma olhada pra gente, ria assim, aí ela virava, ela era muito gorda, com a barriga muito gorda. Então quando ela virava pro público, só dava pra ver os seios dela, né? Aí ela levantava a barriga assim, e a gente via os Países Baixos, né, cara? Aí, galera! Eu falei, cara, que lugar maluco, bicho. Falei, meu amor, vamos embora daqui que eu tô gostando. Era mais ou menos isso aí, né? Aí tinha que o Brian Epstein lá, o Neil Astro, o Mal Evans, buscar lá, e disse que o John Lennon saiu engateando ali naqueles becos ali. Aí todo mundo, oi, John, tudo bom? Ele, porra, fala que fica quieto, tal, tal, tal. Aí botava o John Lennon e o pobre do Jimmy Nicol dentro do carro ali e levava pro hotel, né? Mas enfim, dali eles tiveram um longo voo até Hong Kong, né? Que foi bastante interessante, porque os Beatles sempre falaram que em Hong Kong eles esperavam a molecada, mas não, tinha só política e parte do exército ali. Ou seja, eles falaram que foi um dos piores shows dele. Aí eles chegam na Austrália. Quando eles chegam na Austrália, aí é outros 500. Porque na Austrália eles fariam diversos shows, mas, segundo diz a história, tinha mais gente na Austrália para poder ver os Beatles do que a Rainha Elizabeth, quando ela fora visitar lá, né, e tal. Então aí, porra. Só que aí o Jimmy participou de tudo quanto é entrevista, aquela coisa toda, as pessoas perguntavam, né, e os Beatles eram gente boa com ele pra caramba, né, e tal, né, ninguém empurrou ele pro lado, tipo assim, ó, aparece lá só na hora do palco pra tocar. Não, eles colocaram o cara no meio ali, tá? Não, vamos tirar foto, você vai também, tal, tal, tal. E aí, depois de um longo voo de Londres, quem chega, né? Ringo. E chegou, jogou puto, né? Mas respeitosamente, né? Ali com os Beatles, mas ele não podia tocar ainda, então os Beatles fazem seu derradeiro show com o Jimmy Nicol, né? Então chega de manhã, alguém foi lá avisar pra ele, falou assim, velho, seu voo de volta pra Inglaterra, né? Já tá agendado e tudo mais, e vamos nessa, né, cara? E aí eles pagaram para ele algo em torno de, eu vi um dia desse lá, era 20 mil libras, né, em cheques e tal, e mais, tipo assim, cada show ele ganhava 2 mil libras e tal. Não era uma fortuna, não, mas para um cara que ganhava, na época, 30, 40 libras por semana, você de repente num dia ganhar 2 mil libras, 2 mil libras na época hoje é dinheiro pra caramba, né, cara? Eu não sei quanto que é, não, mas deve ser, sei lá, uns 30 mil, vamos chutar assim, uns 40 mil, não sei. Então, quem quiser fazer o cálculo, colocar aí para baixo, eu agradeço. E aí, porra, aquilo mexeu com a cabeça do cara, né? Então, quando ele foi lá tomar o café da manhã, eu falei, vambora. Ele falou assim, pô, vou despedir os meninos, né? Aí, só que o John, o Paul, o George e o Ringo já estavam, ainda estavam dormindo, né? Então, ele não quis perturbar, porque ele sabia como que o sono era importante, uma noite bem dormida era importante para eles, né, e tal. Então ele vai sozinho. E essa foto aí, para mim é a foto mais icônica da fama, né, cara? Você é famoso, você não é ninguém, de repente você é famoso, você tá na maior banda do mundo, e de repente é isso aí. Não tem ninguém pedindo seu autógrafo, ninguém querendo falar contigo, nenhum fotógrafo, nem nada. Você tá sozinho, esperando o seu voo, você é um homem normal. Então quando ele volta, né? Aí ele já montou, ele chegou, porra, aí vamos montar uma banda e vamos usar teu nome, porque o nome dele tava em tudo quanto é lugar. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar essa onda. Então tinha o Jimmy Nico e os Shubidubs, né? E tal, ele montou ali, gravou alguns compactos, mas nada, fez muito sucesso, né? E ele chegou depois a montar um outro grupo ali chamado de Sputniks, not Spu, Sputniks, né, e tal, aí saiu em turnê mundial, né, entre 65, 66 e 67. Então ele pôde ali e tal, mas o que ele sempre falou, né, que a pior coisa que aconteceu com ele foi ter esse momento Beatle, onde que ele recebia um cachê absurdo, e de repente o cachê dele era ínfimo, né, cara? E ele falou assim, pô, aquilo me abalou bastante, né? Em pouco tempo eu estava quebrado, completamente quebrado. Eu fui no banco, eu estava devendo até o que eu não tinha, né? Lendo um jornal, Paul McCartney ficou lendo lá, Jimmy Nicol, baterista dos Beatles por 13 dias, está quebrado, declara falência, que não sei o que, tal, tal. Como, Paul? Era namorado da Jane Asher. A Jane Asher tinha o irmão Peter Asher, da banda Peter and Gordon.
A banda, entre aspas, né? Era um duo, né? E aí ele chama o Jimmy Nicol, falou assim, o Jimmy tá precisando de emprego. Aí pediu pro Peter Asher, o Peter Asher falou, tá, beleza, vai sair turnê, vamos levar, tá precisando de um baterista mesmo, aí o Jimmy Nicol foi junto com eles. Mas aí, ainda ali em 65, 64, 65, ele teve a oportunidade de agradecer os Beatles, o Brian Epstein mandou fazer um relógio para ele caríssimo, né? Será obrigado pelos serviços prestados, né? Brian, John, Paul, George, Ringo, né? Deram para ele e tal. E aí ele teve a oportunidade de ver, porque tinha os The Foremost estavam tocando e tinha a banda dele lá, os Sputniks ou os Shubidubas, sei lá o que que era. E aí teve essa oportunidade de encontrar com os Beatles mais uma vez, né? Enfim, meus queridos, aí quando foi ali por volta de 68 para 69, ele foi embora para o México, né? Ele ficou trabalhando em música até brasileira, bossa nova e tal. Ele ficou lá um tempo, gravou discos lá e tal, montou uma banda. E aí, quando foi por volta de 75, ele volta para a Inglaterra e larga a música, né? Ele ficou muito desapontado com o mundo da música, né? O mundo da música ele pode ser cruel, né? Como foi para o Jimmy Nicol, né? Então, quando foi em 75, ele começa a trabalhar em reforma de casas. Tal, tal, tal. Quando foi em 84, ele teve uma convenção dos Beatles lá em Liverpool, conseguiram contactar ele, foi, deu entrevistas e tal. Ele deu uma longa entrevista em 88, que eu tirei isso tudo que eu estou contando para vocês, né? Que eu tenho num livro, né? E tudo mais, né? Mas aí, ali por volta de 89, 90, começou um zum, zum, zum que ele tinha morrido, né? Aí não, aí conseguiram achar uma foto dele, né? Ele reformando uma casa lá e tal, tal, tal. Quando foi na época do Anthology, muitos fãs, inclusive eu, quando acabava um episódio do Anthology na televisão, meus queridos, mas no DVD e no VHS também, né? Sempre tocava uma música que iria aparecer num dos discos, no Anthology 1, 2 ou 3, né? Tocava lá And the Bird Can Sing, com os Beatles rindo, ou Leave My Kitten Alone, né? E tal. Então, passava lá né, os créditos, né? E tinha um tal de Howard Nicol, posso estar enganado, Howie ou Howard Nicol e tal. E eu lembro que eu imaginei na época, eu falei, será que é parente do Jimmy Nicol, né, e tal. Fiz uma pesquisa um dia desse, é o filho dele. O filho dele mexia com um negócio de edição de som lá na Inglaterra, e ele trabalhou, então está acreditado lá no Anthology, né? Você vê, a família Nicol volta para a história. Então, com a última abordagem que fizeram com ele, falaram, por que que você, né, nessa entrevista que ele deu em 88, 89, falaram, por que que você não fez dinheiro com a tua história, né, cara? Pô, você foi um Beatle por 13 dias, você poderia dar um livro, isso dá um filme, né? Ele se negou e eu achei muito bacana, né? Ele fala, eu jamais faria dinheiro em cima dessa história minha com os Beatles. Eu não me sentiria confortável fazendo dinheiro em cima dos Beatles, por um único motivo. Eles me trataram como um grande amigo e fizeram tudo por mim, até para ajudar minha carreira, depois que eu toquei com eles, e eles foram extremamente gentis enquanto eu estive lá dentro. Então eu não tenho como fazer uma coisa dessa. Bacana a história do Jimmy Nicol, né? Está desaparecido, ninguém sabe dele, né? Então, mas deve estar vivo, senão a gente já tinha ficado sabendo. Grande abraço para vocês e se cuidem.